Deus. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14 diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, prossigo para o alvo, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu prossigo, avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Pai, oramos em nome de Jesus, te agradecemos por esse precioso tempo, te agradeço por cada irmão, cada família aqui, Pai. Certamente o Senhor tem algo muito precioso para derramar nos nossos corações e nós nos alegramos por isso. Que maravilhoso, Pai, que bom foi adorar o Teu nome, profetizar sobre nossas vidas, sobre cada casa, profetizar sobre um novo tempo. Ó Deus, nós te adoramos, nós, Pai, buscamos a Tua face, agora nós precisamos te ouvir. E que eu seja esse instrumento nas Tuas mãos, e que cada ouvido, cada mente aqui esteja preparado para ouvir Tua santa palavra, Pai, mas não só ouvir, aplicar em suas vidas, torná-las, Pai, vida abundante, torná-las verdadeiras no coração. Deus, transforme a nossa vida com essa palavra, Pai, exorte-nos, ensina, anima o nosso coração a prosseguir de fé em fé. Nós anulamos todo o mal, tudo aquilo que tem para distrair, para causar incredulidade, frieza, indiferença com a Tua palavra. Nós mandamos todo o espírito maligno embora e declaramos que esse lugar, Pai, estará repleto dos Seus anjos e que a nossa atenção se volte somente ao Senhor para Te ouvir, Pai. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um aplauso à palavra do Senhor. Quem aqui fez promessas? Quem aqui fez uma introspecção? Quem aqui fez uma meditação, uma reflexão sobre o ano passado, o ano que passou, o ano que está por vir? Porque geralmente no encerramento, e no início de cada ano, de cada período aí, o ciclo na nossa vida, já é para todo mundo, quase que automático a gente fazer essa introspecção. A gente analisa nossas experiências, as experiências que nós tivemos, também nós celebramos as conquistas e também nós aprendemos, e é bom que seja assim, com os nossos erros, porque erro só serve para isso, para a gente aprender com eles, não é para repetir não, mas é também uma oportunidade para a gente projetar um futuro. E eu creio que quase que todo mundo, se não todo mundo, projetou esse futuro, talvez até com um pouco de desânimo, falta de fé, e o objetivo dessa palavra é alinhar para que essa profecia, essa palavra, esse desejo, esse destino qual nós queremos, você quer, eu quero, para que isso seja alcançado. E para isso, nós precisamos fazer uma pergunta a nós mesmos: Senhor, qual que é o meu próximo passo? Qual será o próximo passo que eu vou dar para que isso tudo que eu pensei se torne uma realidade na minha vida? E o apóstolo Paulo, nesse texto que nós lemos, ele ensina que a nossa jornada, ela é marcada por avanços, e não é um avanço e para, não é uma coisa contínua. Nós não podemos estagnar em nenhum estágio da nossa vida durante o seu tempo, jamais paralisar, em aspecto algum nós podemos paralisar, nem fisicamente, e nem espiritualmente. Nós temos que sempre estar olhando para frente, sempre caminhando, sempre analisando, sempre sonhando. Nós precisamos. Então, esse novo ano não é também para nós simplesmente uma troca de calendário, mas ele é uma oportunidade para a gente começar em Deus, começar a ajustar a rota da nossa vida, a renovar propósito, e a oportunidade não é amanhã, querido, não é daqui a pouco, a oportunidade ela nos é apresentada agora, amém? Por isso que chama presente, é no seu presente, agora mesmo você pode tomar uma decisão preciosa a respeito do que você tem em Deus para se realizar esse ano. Então nós estamos começando mais um ano, e mais um ciclo que pode sim ser o melhor ano, o melhor ciclo, a melhor parte da nossa vida. E não importa quantos anos você tem, como foi o seu ano, como você está agora,
suas decisões hoje podem apontar para o melhor tempo da sua vida. E talvez aqui, alguns já chegaram até esse momento, terminou o ano, e eu confesso, terminei o ano bastante cansado, mas eu não estou nem um pouquinho afim de ficar parado. Talvez alguns estão no mesmo modo, chegou cansado, outros também chegaram cheios de gratidão, alguns chegaram cheios de sonho. Eu gosto muito, tem um jovem do nosso meio que sempre que você vai falar qualquer coisa para ele, se xingar ele, ele vai abrir com um sorriso, ele sempre tem, ele é muito joia, não vou falar para ele não ficar muito convencido. Então está sempre cheio de propósito, de sonhos, de visões, e nós precisamos entender na nossa vida o que é que Deus está fazendo, como Deus está trabalhando na nossa vida agora. Amanhã nós nem sabemos se vai existir, mas há essa pergunta que o Espírito Santo ele quer colocar no coração de cada um de nós hoje. É o tema da minha mensagem: qual é o próximo passo que nós precisamos dar em Deus nesse ano? Qual é o seu próximo passo? O que é que você decidiu dar como um passo importantíssimo que você não pode deixar de dar nesse ano? Então, entendendo que a nossa vida, como cristãos, é uma jornada, quem para, querido, não fica como está. Se você parar numa corrida, você não simplesmente parou no lugar. Se você estiver em terceiro lugar e parar, você não vai continuar em terceiro lugar, você vai ficar em último. Então, parar é estagnar, é retroceder. Mas o apóstolo Paulo, ele mostra aqui para nós princípios para a gente avançar. Querido, se está na Bíblia, eu acredito, e muitos de nós, inclusive eu, já não desistimos, porque nós temos isso como regra. São essas 3 atitudes, que é abandonar o passado, é ter um alvo definido, e a gente dar todo dia passos de fé. É se levantar independente das circunstâncias, profetizando a fé, os seus sonhos, aquilo que você está buscando. É não desanimar, porque se você desanimar, o seu sonho vai ficar para trás, e nós não conseguimos pegar nada que está para trás e nem que está no futuro. Nós podemos projetar futuro, mas passado é para ser largado lá. Então, o primeiro, deixe o passado lá no lugar dele. Deixe o passado lá no passado, no lugar certo dele é o passado. Paulo diz assim, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Quer dizer que ele não vai lembrar mais? Não, não é isso. É não viver por essas coisas. E não importa se elas são boas ou ruins. O novo ano, ele começa quando, ele não vai começar na nossa vida, só porque, eu já falei que virou o calendário, a folhinha lá da loja virou, hoje já não tem mais, ou lá no celular, mas é quando nós decidimos liberar aquilo que ficou para trás, porque o passado, querido, é peso, até mesmo coisas boas do passado, pode se tornar um peso na nossa vida. Sabe aquele, era tão bom no passado, você está pegando aquilo que era tão bom e trazendo um peso para hoje. Já não era como, eu era feliz e não sabia, que tantas coisas aconteciam de bom. Isso é peso, foi bom, mas hoje você está vivendo por essas coisas, com essa memória. Então, alguns, eles acabam ficando presos no erro, nas mágoas, alguns ficam presos nas frustrações, e isso, querido, é que rouba a expectativa para o novo que Deus sempre tem preparado para nós. Muitas vezes, querido, mesmo depois que nós confessamos os nossos pecados, nós consertamos os nossos erros, ainda assim, nós continuamos cheios de culpas, nós continuamos presos nas condenações, às vezes na vergonha, continuamos com a vergonha daquilo que um dia nós fizemos e com remorso daquilo que um dia nós perdemos. Nós carregamos, às vezes, querido, um fardo que Deus já retirou de nós. Jesus, se Ele disse, vinde a mim, você que está cansado, oprimido, sobrecarregado, eu vou te aliviar. Isso é uma realidade. E nós não podemos carregar esse fardo, querido, que Deus já retirou. Ele não quer que nós vivamos presos no passado, mas que a gente caminhe em liberdade. Nós precisamos confiar, querido, que o perdão de Jesus, aquilo que Ele conquistou na cruz, é uma verdade. O Salmo 55, 22 diz, entrega o teu caminho ao Senhor, e Ele sustentará, jamais permitirá que o justo seja
abalado. Uma vez que você entregou a vida para Jesus, confessou os seus pecados, o recebeu em seu coração, agora você foi justificado pelo sangue do Senhor Jesus. E essa justificação, né, ela te liberou, é uma liberação daquilo que você já cometeu e arrependeu e pediu perdão. Então Deus hoje, Ele está nos convidando para a gente lançar sobre Ele todo o nosso peso, inclusive pesos emocionais, pesos espirituais, nós precisamos lançar sobre Cristo. A primeira carta de João 9 diz, se a gente confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Para que carregar o peso de injustiça? Daquilo que você um dia foi justo, outros que foram injustos com você, por que carregar isso? Se libere desse peso, porque quando Deus perdoa, Deus, Ele não limpa. Deus não é aquele que vem na nossa casa, na casa dele, e Ele passa um pano, sabe aquele pano sujo, aquela sujeirinha debaixo do tapete, aquele pano correndo. Não, Deus não é esse Deus. Deus, quando Ele limpa, Ele faz uma limpeza completa. Uma vez, querido, que nós somos perdoados, nós precisamos entregar esse peso e receber esse perdão, receber esse alívio que Jesus prometeu para nós. Isaías 43, 25 diz, eu mesmo, sou eu que apago as tuas transgressões por amor de mim, dos teus pecados eu não me lembro mais. Olha o que Deus está dizendo. Nem Deus se lembra do nosso pecado, nem Ele fica cobrando. O Deus santo e justo, que não peca, não erra, não mente, não falha, te perdoou e Ele está dizendo, eu não lembro mais. Por que você fica lembrando sempre do pecado? Então Deus, querido, não apenas nos perdoou, mas Ele escolheu não lembrar mais do nosso pecado. E se Deus esqueceu, querido, por que é que nós insistimos às vezes em carregar isso nas nossas costas? Esse peso de condenação, de culpa. Por que nós muitas vezes insistimos nisso? É porque, querido, nós não liberamos, é porque nós não nos desfazemos desses sentimentos, desses ressentimentos. Mateus 11, 28 a 30 diz, vinde a mim, todos vós estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, Jesus, querido, Ele troca o peso da culpa, e Ele, né, nos dá o descanso da graça. A graça é o favor que nós não merecemos, é o perdão da nossa condenação, é a nossa justificação diante do Pai. Jesus levou sobre Ele aquilo que era peso, para que nós andássemos em novidade de vida. Então Deus está dizendo para mim e para você hoje, filho, entrega o teu peso. Esse peso não é mais teu, eu já perdoei. Então, agora, você vai em frente. Porque, querido, você já, né, eu estou experimentando isso, eu emagreci 37, 38 quilos, você imagina que é alguém, né? Imagina que isso dá quanto? 6, 7 saquinhos de arroz, né? Desse de 5 quilos. Imagina você pôr um para andar uma quadra, você começar a andar. Imagina, querido, eu ficar andando com esse peso, pois no espiritual é a mesma coisa. Se estamos sobrecarregados nas nossas emoções, se nós estamos permitindo que o diabo venha e coloque mais peso, porque é isso que ele faz com que aquilo que está ruim fique pior, e para ficar pior, ele acaba nos envolvendo para que aquilo não saia da nossa mente. Então nós precisamos, e quando nós estamos assim, querido, qualquer coisinha é um fator para a gente lembrar do passado, para a gente lembrar, olha, de novo isso, e a gente não consegue às vezes encarar um problema e resolvê-lo agora, não, nós temos que chamar outro que já aconteceu, para se somar a esse, para ficar mais pesado, e a gente fica cheio dessas coisas, querido, e por isso, entra ano e sai ano, e a gente termina do mesmo jeito. Deus está dizendo, filho, eu te perdoei, recebe, entrega esse peso não é seu, eu já perdoei, eu quero que você siga em frente, totalmente leve, aliviado. Então, querido, eu queria que você fechasse os teus olhos agora, mas fecha mesmo os teus olhos, não deixe que nada, peça ao Senhor para que Ele mostre a você hoje aquilo que você precisa deixar nesse altar aqui hoje, comece a falar com Ele. Quem sabe, querido, é um pecado que você fez lá atrás, Deus já te perdoa e você não consegue, você fica se condenando por isso.
Quem sabe, querido, seja uma dor, uma perda que você sofreu e você continua com esse peso, talvez uma lembrança. E o Espírito Santo está dizendo: libere isso agora, libere o seu coração, saia desse lugar de condenação, de peso, de uma memória carregada, sabe? Saia desse lugar. E eu oro em nome de Jesus, que tudo aquilo que o Espírito Santo trouxe ao seu coração, você vai com sabedoria, em nome de Jesus, administrar isso nas suas emoções. Você não vai ter uma amnésia, e eu oro em nome do Senhor Jesus, que essa lembrança não é mais uma ferida, é uma cicatriz, e que ela vai te ajudar a você ajudar outras pessoas. Eu oro que todo o peso saia em nome de Jesus, toda a condenação, que todo peso de injustiça, porque Jesus justificou. E eu te louvo, Jesus, porque agora o Senhor está promovendo cura nos nossos corações. Pai, eu também trago à memória situações, Pai, que têm me afligido, pesos que eu tenho, Pai, insistido em carregar, eu coloco diante do Senhor. E eu intercedo por essa igreja preciosa, que todo o peso de condenação, culpa, Pai, toda memória que não faz bem, que faz retroceder, eu cancelo, eu anulo, eu mando embora em nome do Senhor Jesus. E que todo o poder dessa palavra venha sobre cada um aqui, Pai, para viver um novo tempo, um despertamento de alegria, de paz, de harmonia. Ó Deus, de um coração puro, que esse sentimento de justificado, justificada, possa, Pai, estar no nosso coração. A Bíblia diz que o pecado não tem mais domínio sobre as nossas vidas. E eu profetizo essa palavra, Pai, em nome de Jesus, que o pecado confessado, o pecado arrependido, não terá mais domínio sobre nossas emoções. É a minha oração, no precioso nome de Jesus. Amém? Amém. Você crê nisso, querido? Deus ouviu a sua oração. Então, deixar o passado no passado, querido, significa então a gente entregar a Deus os erros, mas é entregar também a Deus os acertos. É a gente entregar para Deus, querido, as conquistas, o arrependimento, aquela cura, né, aquela situação que ficou mal resolvida. E aí então só assim é que essa gratidão, né, ela transforma o que foi bom em combustível para o nosso futuro. Porque que eles ficar amarrado lá, isso não vai, a gente não vai conseguir ser impulsionado. Nós temos que usar essas coisas, para essas memórias que agora Deus trouxe, o Espírito Santo trouxe ao seu coração, para você se liberar, e isso aí ser experiências para você ser impulsionado para o seu futuro ministerial, o seu futuro como esposa, como marido, como filho, como pai, como um cristão, como um líder. É isso que Deus quer fazer em nós. Não existe outro motivo, que Deus quer nos levar a ser úteis no reino dEle. Deus quer, e com isso nós vamos alcançando graça sobre graça. Então remova, querido, qualquer coisa, né, no seu futuro. O teu passado precisa ser esquecido. Diga comigo assim: o meu passado precisa ser esquecido. Fala para quem está do seu lado: o teu passado precisa ser esquecido. Amém? Então, deixa o seu passado no passado. Segundo, tenha clareza, objetividade no seu alvo. Paulo esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Agora ele diz: eu prossigo para o alvo. Então não basta a gente deixar o passado, porque a gente pode deixar o passado e parar, não querer prosseguir. Então é preciso a gente ter um novo sonho, um novo propósito, uma nova caminhada, um novo casamento, né, um novo salário, um novo relacionamento, uma nova forma de ser crente, uma nova forma de servir a Deus. Nós precisamos, porque quem não tem alvo, querido, ele vive andando em volta, ele se conforma com o deserto da vida, com aquilo que está ruim. Você sabia que é bíblico, as pessoas se conformam. Lembra que Deus tira o povo lá do Egito, escravos terríveis, apanhando, sendo mortos. Eles saem e Deus faz todos aqueles milagres no deserto. Mas eles já estavam conformados com o Egito, e eles desejaram voltar para o Egito, porque eles não conseguiam ver a terra prometida.
Deus disse, eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Querido, Deus não tem nada de mal para mim, para você. Tudo que Deus tem é bom. Eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. São pensamentos de bem, não de mal, para vos dar um fim que desejas. Esses são os pensamentos de Deus, querido. Então não ande sem alvo, não deixa a vida me levar, não, vida leva eu, não, porque, querido, se nós ficarmos presos lá no passado e não tiver alvo para o nosso futuro, nós vamos ficar, querido, estagnados, nós vamos ficar parados, nós não vamos a lugar nenhum. Então, nesse novo ano, querido, Deus quer renovar a nossa visão espiritual, amém? O foco, querido, não é somente ter sucesso, mas o foco é cumprir um chamado. Deus não te colocou na terra, não me colocou aqui para eu ser bem sucedido, para eu ser o cara, para ser o bom, não. Também Deus quer te dar isso, mas isso não significa prosperidade. Deus te colocou aqui, querido, porque você tem um chamado, você tem um propósito em Deus, e Deus quer que você cumpra nele esse propósito. Isso é uma vida realizada, e para cumprir esse propósito, eu tenho que ter algumas atitudes, e eu preciso deixar de algumas atitudes. Então, tenha muita clareza no seu alvo, e faça uma pergunta para você mesmo: Senhor, o que é que o Senhor quer de mim? E o que é que o Senhor quer fazer através da minha vida nesse ano de 2026? Porque, queridos, essa decisão, ela é muito séria. A decisão de cada momento, não importa quão simples ela seja, ela é muito importante. Não se conforme com deserto algum, com pecado algum, não se conforme com erro algum, não se conforme no lugar. O teu casamento está bom, tua família está maravilhosa, pode ser melhor. Coloque alvos e ande, fixa esse alvo. Não olhe para trás, olhe para o alvo. E esse alvo de Paulo, ele era o quê? Cristo, querido. E é o nosso alvo, ele deve ser também o nosso maior alvo, que é buscar a Deus em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, mais do que qualquer conquista, o que Deus quer é um coração, querido, parecido com o coração dele. Esse sim é próspero, é um coração alegre. Então chega de esperar que tudo vai mudar ao seu redor, sem nenhuma mudança em você mesmo. Não vai mudar nada, querido. A gente sempre espera mudança através de outras pessoas, mas se queremos mudar um ambiente, comece em nós. A nossa família, comece em nós. Se quisermos mudar algo no nosso ministério, tem que começar de nós. Então não reclame da sua célula, não reclame da sua liderança, seu pastorado, não reclame da sua família. Comece ali uma mudança, fixa num alvo. Esse é o meu alvo para mudar minha casa hoje, a minha célula hoje, e eu vou perseguir isso. Isso vai ser a minha conquista, porque é a conquista de Deus, é o que Deus tem para mim. Então chega de esperar, que Ele não vai mudar se a gente não mudar. Da mesma forma como nós respondemos a Deus, que essa mudança vai acontecendo. E muitas vezes nós oramos pedindo que Deus mude a circunstância, que Deus mude as pessoas. Não duvido que alguns aqui possam estar, poxa, fulano deveria estar aqui para ouvir isso, para ser melhor comigo, quem sabe meu marido, meu esposo, meu filho, podia estar aqui. Não, você está aqui, então você está sendo ministrado. Aí a gente fica isso, mude as pessoas, mude o ambiente onde eu estou, aquele ambiente é tão pesado, e essas situações difíceis que eu estou enfrentando, Deus, muda isso, mas a gente continua fazendo as mesmas coisas. Então, a verdadeira transformação, ela começa dentro de nós, não é fora, não é lá, não é nele, não é nela, não é naquilo, é aqui, ela começa aqui. Então, quando a gente ajusta em nós essa forma, como nós reagimos, a palavra, aquela voz que o Espírito Santo está falando nas nossas vidas, então aquilo que Ele nos permite fazer, então é aí que nós somos transformados e transformamos ambientes e situações. Não espere, querido, você teve um ano assim, que você fez uma introspecção hoje, e às vezes eu nem preciso fazer, porque a Márcia faz por mim. Ney, você está chato, Ney.
Ney, você está bravo. Ney, você está nervoso. Ney, você está, né? Eu também sei disso, e cada um sabe. E com certeza, querido, essa oração que fizemos há pouco, ela não é uma oração à toa. Deus, o Espírito Santo estava buscando no seu interior questões que eu e você, nós precisamos mudar. Como é que você tem sido com as pessoas? Como é que você tem tratado pessoas? Não só aquelas, né, que fizeram mal para vocês, que fizeram bem. E a gente faz escolha com quem e como nós queremos fazer. Deus não nos convidou para escolher ninguém. Deus não escolheu ninguém. Ele escolheu todos foram predestinados à salvação. E aquele que aceita essa verdade são salvos pela graça do Senhor. Amém? Então diga assim, a verdadeira transformação não começa fora de mim, mas dentro de mim. Então quando nós ajustamos isso, nós vamos ouvir o Espírito Santo, e aquilo que Ele fala, né, e aquilo que Ele permite em nós é que vai nos transformar. Então mudar a resposta a Deus significa passar da reclamação para a confiança, é passar da resistência para a obediência, é passar do medo para a fé, e da indiferença para a entrega. Você teve um ano indiferente com o reino de Deus? Você teve um ano indiferente com a leitura bíblica, com a oração, com os apelos da igreja, a oração, a leitura bíblica, a abandonar o pecado, a mordomia dos recursos que Deus tem colocado nas suas mãos? Você tem sido negligente? Isso precisa mudar, porque não cabe, é um peso que nós insistimos em carregar. Mas no final do ano, ou no começo do ano, esse ano eu vou ler 30 vezes a Bíblia. Não faça isso. Fala que você vai ler 1/3 da Bíblia, que aí você vai chegar num terço, bem rápido, você vai se encorajar e ler de novo. Faça planos, faça alvos que você pode alcançar. Você pode alcançar. Então, querido, a gente começa assim o ano, vou ler tantas vezes a Bíblia, esse ano é o ano da oração, esse ano é o ano que eu vou ganhar muitas vidas, mas não fala do Evangelho, não lê a Bíblia e não ora. O ano, você está patinando no deserto e vai continuar, ele vai terminar você fazendo as mesmas promessas. É uma verdade ou não é, querido? Se não for por você, pois você ora por mim, porque às vezes para mim é também. Então, nós precisamos decidir de uma vida indiferente para viver uma vida de fé. É decidir que mesmo que a nossa volta, querido, nada mude tão rapidamente, porque às vezes nós queremos as coisas rápidas. Mas se ela não mudar tão rápido, a nossa postura diante de Deus não vai mudar, ela vai continuar sendo a mesma. Ela não vai se tornar diferente porque eu não consegui no tempo que eu queria. Porque querido, isso é uma mudança interior, é uma mudança de coração, é uma mudança de atitude, é uma mudança de fé, e isso é que vai abrindo o caminho para que o poder de Deus se manifeste na nossa vida. É a satisfação e alegria por aquilo que Deus está fazendo e o foco no alvo daquilo que Deus irá fazer. É a alegria do presente e a perspectiva do futuro. Então, quando nós mudamos a nossa resposta a Deus, é que nós vamos demonstrando maturidade espiritual. Deus vai entregando coisas maiores quando eu vou amadurecendo nas pequenas. Ser fiel no pouco, que no muito eu te abençoarei. Mas Deus te dá um salário mínimo no emprego. Você não é fiel nos dízimos, não é fiel nas ofertas, e você está orando para ganhar um grande salário. Você é uma pessoa que não ora. É o crente 6 horas, só pede para orar. Ore por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim, mas nunca ora. O que é que vai mudar, querido? Então, é maturidade espiritual, né? É mostrar que nós confiamos nele acima de qualquer circunstância. Quando nós mudamos, querido, a nossa resposta a Deus, nós geramos um ambiente sobrenatural. Quando nós damos respostas a Deus, do propósito dele para as nossas vidas, então a gente vai criando, vai gerando esse ambiente sobrenatural. Às vezes a gente quer ver milagre, a gente quer ver o sobrenatural na nossa vida, na nossa casa, mas vivendo no natural. Nós precisamos deixar isso também no passado, para viver. Deus, eu quero esse ano viver o sobrenatural, eu quero ser um homem, uma mulher de oração, porque é esse o ambiente que te leva ao sobrenatural. Palavra, oração, adoração, consagração, jejum. Quando nós mudamos, querido, a nossa resposta a Deus, é que nós somos transformados no nosso interior, e essa transformação, ela começa a refletir
a se espelhar no nosso exterior. Ninguém vai mostrar por fora aquilo que não é por dentro, querido, é um engano. Você pode até fazer isso para um tempo, mas não vai conseguir por muito tempo, porque você vai fluir, você vai, florescer aquilo que está dentro de você. Então, o nosso interior precisa ser transformado, para que o nosso exterior seja um testemunho vivo de Cristo na nossa vida. Em outras palavras, o que Deus quer mudar, ao nosso redor, começa pela forma como nós respondemos o que Ele está fazendo no nosso interior. Qual é a resposta daqui? Porque não há uma vida aqui que não ouve o Espírito Santo, todos os dias, eu posso te garantir. Eu posso te garantir que não há um pecador lá fora, que nada tem a ver, que não ouve todos os dias o Espírito Santo. Aquela consciência, sabe, aquela voz na consciência suave, como uma brisa, vem, deixa essa vida, deixa esse pecado, mude, não fale isso, faça isso, e é conforme nós vamos obedecendo essa voz, que nós vamos entrando nesse sobrenatural. 3 e último, dê passos de fé e obediência. Paulo diz, eu prossigo para o alvo, ao fim de ganhar o prêmio do chamado celestial. Então você não corre para o alvo à toa. Paulo fala que ele não esmurra o vento, ele não anda esmurrando o vento. O caminhar de Paulo não era um caminhar, eu estou indo, se der certo eu chego lá. Não, Paulo tinha um alvo e ele prosseguia para esse alvo, porque ele sabia que havia um prêmio para o seu chamado. Há um prêmio tanto quanto foi para Paulo, para mim e para você, no nosso chamado celestial. Não há uma pessoa aqui que não tem um chamado, querido. Não há uma pessoa, mas um chamado eu posso garantir que é para todos nós. Pregar o Evangelho, ganhar vidas para Jesus. Quantas vidas nós ganhamos? Não é ficar olhando para a igreja, 10 aceitaram Jesus, uau, não. Eu disse é no interior, é nós. Se eu não fiz nada, querido, eu não sou participante daquilo. Se o meu braço não fizer nada para o meu corpo, é porque ele não participa do meu corpo. Não há como o meu braço estar ligado a mim, meu dedo, minha unha, minhas orelhas, se ele não abençoar o corpo, se ele não acrescentar nada ao corpo. Então, querido, o primeiro apelo que eu faço para você, ganhe vidas para Jesus. Pregue a palavra, com o seu testemunho, pregue a palavra de Deus todos os dias, foque, tem um alvo em alguém, um parente, um amigo, tem um alvo, é assim, eu não vou terminar o ano sem trazer essas pessoas para Jesus. Sem que elas, e aí você vai nessa mudança interior, nesse florescer ao seu exterior, o que está no seu interior, o amor de Deus, a compaixão pelas vidas, o amor pelas vidas, é que Deus vai acrescentando coisas na sua vida. Ele vai pedindo para você, Ele vai te ordenando, você vai obedecendo, Ele vai acrescentando. Querido, você já pensou se cada um de nós ganhasse 2 vidas em 365 dias? Agora já não é 365, é 362 dias, 3 dias, ou 1 dia, para terminar o ano, com 2 vidas. Essa igreja aqui estaria cheia, e todas as cadeiras estariam cheias. Será que nós não podemos fazer isso? Tem pessoas ganhando milhares num dia. Nós precisamos ter um alvo, querido. É assim, eu não vou dormir hoje sem falar de Cristo para uma pessoa. Conheço alguns pastores que fazem isso. Eu procuro fazer. Não quer dizer que faço todo dia. Mas todas as oportunidades. É para o caixa do mercado, é para o açougueiro, eu estou sempre procurando uma forma de falar. 3, dê passos de fé e obediência, né? Então Deus, Ele não vai revelar para nós o todo. Ele vai só mostrar para você o próximo passo. Abraão, sai da tua parentela. Vai para um lugar que eu ainda te mostrarei. Por isso Ele é o pai da fé. Deus disse, eu não vou te mostrar, mas tem um lugar. Você vai e eu vou te mostrar. Conforme você vai andando, eu vou te mostrando. Sabe, querido, muitas pessoas vêm para a igreja, ela vem para receber um milagre nas finanças, no casamento, em relacionamento, na empresa. E o alvo dela é só isso. E o propósito para o qual ele foi chamado passa de longe. Deus não te chamou para ser empresarialmente bem-sucedido. Também por isso, sim, para você abençoar o reino, mas mais do que isso, Deus te chamou por causa de um propósito que Ele tem
na sua vida, e esse propósito está totalmente envolvido com as vidas que você vai trazer para Ele, porque um dia estaremos diante dEle, Ele vai falar, mostre-me tuas mãos, isso é, o que é que você fez? Quantas pessoas você está trazendo para mim? Se pessoas que chegaram para Ele, disse que fez milagres, curou enfermos, ressuscitou mortos, expulsou demônios, Ele vai falar, a parte de mim que eu nunca te conheci. Você imagina quem não fez nada, o que vai ouvir? Nem isso tem para falar para Jesus, olha, eu não fiz nada, mas eu ia no culto todos os domingos. Jesus ia falar, eu também fui, mas eu estava lá e não via você nem se der glória a Deus, eu nem via você me glorificar, eu vi você ver tantas palavras, ouvi tantas palavras e você continuou do mesmo jeito. Te dei tanta visão, eu coloquei o alvo muito claro na sua frente, mas você continuou preso no seu passado e não cresceu. Falei tantas vezes com você, isso ainda vai ser bom se ele falar isso, o pior é se ouvir dele, olha, aparta-te de mim porque eu nunca te conheci. Querido, já pensou ouvir isso da boca de Deus? Você não pertence a esse lugar. Porque você não foi obediente, você ficou preso nas suas amarguras e passado, e eu te mostrando o que eu tinha para você, mesmo assim, eu te curei, eu te prosperei, mas você não aceitou a minha cura, a minha prosperidade. Então Deus vai revelando, queridos, e você não precisa ser essa pessoa madura hoje, você não pode estagnar, você tem que estar crescendo nessa maturidade. E talvez Deus esteja nos chamando para algo novo, querido, em servir a Deus. E é óbvio que está. Talvez Deus esteja te chamando para reconciliar com pessoas que você não está falando, que você está, né, brigado, está de mal, querido. Eu acho isso uma coisa horrorosa. De mal de irmãos, não fala com os pais. Talvez Deus esteja chamando para você perdoar pessoas. Talvez Deus esteja te chamando para você começar um projeto na sua vida. Ou Deus esteja te chamando simplesmente para nesse momento você ficar firme na fé. Porque é assim que Deus vai acrescentando. Mas não permita que os seus dias terminem aqui na terra, ou termine esse ano do mesmo jeito que começou, querido. É de glória em glória, de grau em grau, de degrau em degrau. A nossa vida, você é como a luz da aurora. Sabe, você vai brilhando cada dia mais até ser dia perfeito. Você vem nas trevas, no pecado. Deus colocou luz sobre você, essa luz não pode apagar. É o Espírito Santo que é essa luz, esse farol, que precisa brilhar cada dia mais, até que seja dia perfeito na nossa vida, ou seja, nós conseguimos enxergar o propósito, o plano de Deus para a nossa vida. Então o novo ano será diferente se a gente obedecer a próxima direção de Deus. A gente nem obedeceu uma direção, a gente já caiu outra. Deus vai falar, mas você não foi fiel naquilo tão simples que eu te pedi, você estava pedindo algo tão grande, você não vai ser fiel também. Isaías 1,19 diz, se quiserdes e me ouvides, se você quiser e me ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. Isso é prosperidade, querido, em todos os sentidos. Comer o melhor não está falando só de comida, você vai ser bem sucedido, você vai ser próspero financeiramente, ministerialmente, familiarmente. Então Deus sempre tem para nós, querido, uma nova direção. Deus, Ele não trabalha com aquelas repetições à toa, vazias, aquelas repetições vagas, não, mortas. Deus se movimenta, o Espírito Santo se movimenta em nós com propósito. Se a gente não tem propósito, por que o Espírito Santo vai me usar? Para que Ele vai habitar em mim? Se eu não quero fazer nada, eu não tenho um objetivo na minha vida, por que o Espírito Santo? Sabe, querido, Deus não gasta tempo com quem não quer nada com Ele. Lembra do jovem rico? Você quer me seguir? Eu tenho algo, tenho um desafio para você. Vá, porque Jesus não fez isso porque Ele é mau, mas é porque Ele queria tirar do coração daquele rapaz o que prendia ele. Jesus queria dizer, você não está disposto ao que você está falando, você pensa que está, mas vai, vende tudo que você tem e vem após mim. O rapaz abaixou a cabeça e o assunto encerrou aí. E nunca mais se ouviu falar desse rapaz. Então, querido, tem muitas coisas nos prendendo para que a gente não se movimente. Cada estação da nossa vida.
exige de nós uma nova percepção espiritual. Cada estação, querido, cada ano, nós deveríamos ser melhor, cada dia, eu ser melhor, né, eu ter sido melhor ontem do que antes de ontem, hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, depois da manhã melhor do que amanhã, e assim nós vamos crescendo. Isso é que torna dinâmico a vida de Deus, gostosa a vida com Deus. Mas quando nós deitamos e levantamos na mesma coisa, querido, nada muda. Nós precisamos dessa percepção espiritual. Deus, o que é que o Senhor quer para mim hoje? O que é que o Senhor quer que eu seja? O que é que eu faça hoje? Eu quero ouvir, eu quero perceber e eu quero obedecer. Obedecer. Andar em obediência, querido, não é fácil, mas não temos opção. Aquele povo não entrou na terra prometida porque foram desobedientes. E nós precisamos. Isaías 43, 18, diz assim: não vos lembrei das coisas passadas, nem considerei as antigas. Eis que eu faço uma coisa nova. E aí muitos de nós queremos viver no novo tempo, mas a gente continua preso nas velhas, né, formas ali. E o novo, ele só acontece quando nós nos movemos em Deus. É quando nós nos movemos em Deus que vai acontecendo, nós vamos experimentando coisas novas, e a obediência, ela é essa ponte, né, entre a promessa e o cumprimento. Deus não cumpre promessa na vida de desobediente. Por que Deus daria um prêmio para o desobediente? Nunca aconteceu isso na Bíblia. O prêmio, a próxima etapa, o próximo propósito maior, o próximo alvo maior, vem através de uma obediência. Deuteronômio 28, 1 e 2, se ouvides atentamente a voz do Senhor teu Deus, você está ouvindo hoje, amém? Todas estas bênçãos virão sobre ti. Depois você lá, lê Deuteronômio capítulo 28, vai saber o que é essas bênçãos. Se você ouvir atentamente a sua voz, está falando com Israel, aí estas bênçãos, e é bênção que não acaba mais lá, não lembro quantas bênçãos são, né? Mas essas bênçãos virão sobre você. João 2,5, fazei tudo quanto ele vos disser. Fazer uma coisa ou outra? Não, fazei tudo o quanto ele vos disser. Está falando de Jesus. Você lembra aquele milagre lá em Caná da Galileia? Por que ele aconteceu? Porque aqueles servos que estavam ali servindo na festa foram obedientes. Acabou o vinho, acabou a alegria da festa. Às vezes nossa vida é essa: acabou o vinho, acabou a alegria de ser crente. Não vou mais, vou mudar de igreja, não sei o quê, um saiu também, não está legal, fica com aquela coisa, ele muda. Jesus disse para aquele: acabou o vinho, pega aquelas talhas lá, vai lá e enche de água. Trouxe as talhas. Eles podiam dizer: mas para quê? Nós estamos precisando de vinho, não é de água. Chama outro, vai o senhor lá e enche de água. Não, eles foram e encheram, e Jesus transformou aquela água em vinho. Amém, querido? E é simples assim. A próxima direção de Deus, ela pode parecer muito simples na nossa vida, mas uma coisa assim, simples, ela pode ser decisiva, querido. Simples, mas quando você entregou a sua vida para Jesus, foi simples ou não? Foi simples, mas é algo decisivo, é uma mudança radical de comportamento, de previsão, de sonho, de visão. Então, nem sempre que essa instrução de Deus, ela vai ser grandiosa. E ela não vai acontecer também na nossa lógica. Porque a gente pede um negócio e é a nossa lógica que a gente, eu quero que aconteça assim, né, como fez Gideão. Eu quero que seja assim. Pode acontecer? Pode. Mas quem somos nós para dar instrução em como vai acontecer o sobrenatural que Deus quer, né, fazer na nossa vida? Às vezes, o seu futuro, em todos os aspectos, está só numa simples obediência. Já pensou isso? Uma simples obediência está um futuro tremendo para a sua vida e para a minha vida. Então, querido, às vezes, e como eu disse, vai vir uma pequena ordem. Então, tipo assim, volte, peça perdão.
Às vezes está faltando um perdão, para a gente sair de um buraco. Você lembra de José? Que não carregou o passado, nem os seus irmãos nas costas, porque diz Deus era com ele, e o cara saiu de escravo dos ismaelitas, de um poço, de uma cadeia, para sentar na maior cadeira do Egito. Foi governo no Egito. Às vezes a gente quer ocupar lugares altos, mas vivendo em lugares rasos, né? Lugares baixos. Talvez Deus diga, só pedindo para você esse ano, sirva bastante, me sirva. Jesus diz, grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. Grande é a ceifa, grande é a colheita. Muitas vidas para ganhar, mas poucas pessoas fazem isso. Talvez Deus está dizendo, sirva. Talvez Deus está dizendo para você, espere. Quantas pessoas, querido, aqui na igreja eu disse, espere, espere, espere. Não esperou, não deu boa. Você lembra? Mas também Deus pode falar, não esperar, Deus está dizendo, avance. Avance, prossiga. Estou com você. Se você está comigo, eu estou com você. Lembra daquela pesca lá de Lucas capítulo 5? Jesus falou, lança essa rede novamente, ele deu o lado. Pedro poderia ter ignorado, ainda mais Pedro e sendo um pescador. Ele dizia, bora, pesco aqui todo dia, Jesus, você vai querer me ensinar a pescar? Eu já joguei para um lado, para o outro, à frente, já joguei atrás, não tem. Mas era simples. Ele decidiu fazer o simples. Joga a rede desse lado, Pedro. Ele catou e jogou. E ali ele pegou muitos peixes. Simples, é simples, não é? Mas a gente não fica. Às vezes a gente fala para a pessoa, é tão simples, não faça isso. Mas parece que vai lá e faz exatamente o contrário. Era simples obedecer, querido. Ele poderia ter ignorado, mas foi a obediência de Pedro que trouxe aquele resultado. Então a mesma rede que ele estava usando. Era o mesmo lugar que ele estava pescando, era o mesmo mar, mas era uma nova direção que Deus trouxe, e porque ele obedeceu, isso produziu na vida dele um novo resultado. Se queremos resultados novos, nós precisamos ter atitudes de obediência e visão de obediência, porque obedecer, querido, é confiar. Quando eu obedeço, estou dizendo, Deus, eu confio no que o Senhor está falando. A verdadeira obediência, ela nasce da fé, mesmo sem entender. Quem confia, quem obedece, vai experimentar o sobrenatural. Quantas coisas você hoje está pensando aqui, de tudo aquilo que o Espírito Santo está colocando em meu coração para pregar para você. Você já tomou algumas decisões, caminhe por ela, não deixe mesmo as coisas simples ou as coisas grandes sair do alvo. Provérbios 3, 5 e 6, confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Não confie na sua força, na força do seu braço. Não confie. Reconheça-o. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos. E Ele vai endireitar as tuas veredas. Estamos andando por caminho tortuoso, temos experimentado uma vida sem graça. Obedeça ao Senhor. Ande pelas veredas do Senhor. Então, um novo ano, ele não muda nada por si só, mas é através dessa resposta que nós damos todos os dias para Deus. Então há direções novas, esperando também a nossa obediência, a nova vida de obediência. Amém? O que é que Deus vai fazer em 2026? Depende da nossa disposição de ouvir, mas também de obedecer. Você está ouvindo? Vai obedecer? 3, vai obedecer. O resto vai fazer o quê? Salmo 32, 8, instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Quem obedece o Senhor não anda por seus olhos, anda pelos cuidados do Senhor. É o Senhor que vai indicando o perigo, que vai apontando a direção. Deus está dizendo, me obedeça e você vai caminhar. Eu vou caminhar com você com os meus olhos. Então, confie nele. Então, antes da gente pedir, querido, a Deus o que nós queremos para esse ano novo, nós devemos perguntar, Senhor, qual é a tua próxima direção para mim? Aonde o Senhor quer me levar? Com quem? Para fazer o quê?
E aí, querido, você fica pronto para obedecer. Quando nós fazemos perguntas, tem que estar pronto. Tem que estar pronto para responder. Para mim, uma das perguntas mais sérias que tem depois de você quer receber Jesus na sua vida é: você quer casar comigo? Que é a mesma coisa. Quando Jesus pergunta: você me quer como seu noivo? Quer casar comigo? Olha que pergunta, e é a mesma pergunta que um dia eu fiz para a Márcia: quer casar comigo? Nós precisamos, querido, estar pronto para obedecer, mesmo que isso pareça simples, ou que seja algo ousado, até inesperado. Nossa, desse jeito, vai ser assim, mas eu estou pronto para obedecer. E é aí que o novo, ele realmente acontece. Para concluir, querido, o novo ano ele está diante de nós, e ele ainda é para você e para mim uma página em branco. O que é que você vai escrever nestas páginas? O que é que eu vou escrever nessas páginas? Porque é eu e você que vamos escrever. O que é que vai acontecer? Porque o futuro pertence a Deus. E Deus tem prazer de realizar os nossos planos. O que é que os nossos planos têm a ver com os planos de Deus? Qual o alvo que eu estou olhando? É meu? Se é teu, você vai conquistar. Você trabalha, você conquista. Se é de Deus, você vai conquistar também. Mas um é para você, para o teu sucesso, e outros pode ser para a sua derrota. Eu já vi muitos empresários, já vi muitos casamentos sendo consertados e que hoje estão desviados. Eles preferem correr na rua do que vir na igreja. Eles preferem qualquer outra coisa, andar de bicicleta do que vir na igreja. Empresários que se arrumaram as suas vidas e hoje compraram uma bela chácara, um belo carro, só viajam e não vêm na igreja. Nós podemos pedir coisas, nós podemos trabalhar com coisas, por coisas que nós queremos. O que é que nós vamos escrever nessas páginas? Nós não precisamos, aliás, nós precisamos saber todos os detalhes do caminho. A gente tem que confiar que esse caminho nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo. Jesus, ele está à frente, querido, na nossa frente nesse novo tempo. Então hoje, ele está te perguntando: qual será o seu próximo passo comigo? Qual vai ser? Então, meu apelo para você hoje, para toda a igreja é: se hoje você reconhecesse que precisa dar um novo passo com Deus, seja esse passo para reconciliar, para voltar à comunhão, esse para perdoar alguém, ou apenas renovar ali o seu compromisso com Deus, com o Senhor, esse é o momento na sua vida. Esse é o momento de você se entregar, de você se aparecer para Deus, de você se expor para Deus, não só diante dEle, de anjos e demônios e diante da igreja. Comece, querido, o ano entregando a sua vida, o seu passado, os seus sonhos ao Senhor. Comece o ano assim, deixa aquele velho lá no altar, ou aqui no altar, deixa isso e comece a viver um novo tempo, mas não na sua instrução, mas na instrução de Deus. O que é que você precisa deixar para trás nesse novo ano? Há alguém, que o Espírito Santo está pedindo para que você perdoe? Há algo que é necessário entregar e abandonar hoje nesse altar? Então eu quero te convidar, querido. Você ouviu Deus, eu ouvi Deus, a você vir aqui nesse altar, ajoelhar aqui, ou ficar em pé, como você quiser, mas deixar aqui as quinquilharias, as coisas velhas, para que você, ao retorne para o novo e com um alvo definido, e se sinta aliviado, porque quando nós nos apresentamos no altar de Deus, arrependidos, confessando, contritos de coração, é esse que Deus visita e que Deus produz transformação. Então você quer fazer isso, você pode fazer isso, e o meu conselho, você deve fazer isso. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, que nós vamos orar por você.